aprende. Vamos falar desse teu novo livro aqui, ó. E se não houvesse amanhã? Reflexões sobre Deus, fé e vida eterna. Você acabou de publicar esse livro, saiu aqui pela editora United Press. Você tá me explicando um pouquinho sobre ele. Eu queria saber o seguinte, ó, duas coisas. Do que ele se trata, mas antes, como que é uma rotina de uma escritora? Porque eu quero entender como é que você funciona. Então, por exemplo, a ideia vem, você escreve em tópicos, você escreve todos os dias, quantas palavras por dia? Você anota? É você realmente que escreve ou alguém te ajuda a escrever? Então me conta um pouco do livro e como que foi todo o processo para escrever esse livro. Porque eu sei que você escreveu aí numa velocidade absurda. Bom, vamos lá. Sim, esse livro foi lançado agora, esse mês de outubro, né? Mês passado, tá saindo do forno, quentinho ainda. E nós sabemos que o cérebro humano talvez tenha sido uma das descobertas mais complexas em todo o universo, porque ainda que a neurociência, a neurologia e a ciência, de uma forma em geral, consiga explicar muita coisa com relação aos sinais bioquímicos do cérebro, enfim, as partes do cérebro, tem muita coisa ainda muito misteriosa, né, nesse órgão. E eu percebo que ainda que a capacidade criativa do cérebro, isso foi um neurocientista que disse que a capacidade criativa do cérebro é infinita, a criatividade não nasce sozinha, ela não brota sozinha. Ainda que meu cérebro tenha a capacidade de ser criativo, eu preciso fomentar essa criatividade. Então, você me perguntou, de onde que vem, né, essas ideias, se alguém escreve por mim, como é que funciona, o que me leva a escrever. Eu te diria que eu funciono melhor quando eu estou sendo alimentada por boas fontes. Então, por exemplo, esse livro nasceu quando eu ainda estava cursando a minha faculdade, a minha pós de teologia. Então, foram vários assuntos que eu estudei, que eu li durante a minha pós, vários livros, que iam me fomentando, me alimentando de informações, e isso tudo ia ficando lá na minha cabeça. E eu nada mais fiz do que compilar aprendizados, do que trazer isso, né, de uma maneira mais didática, mais prática, numa linguagem mais fácil, porque eu sei que as pessoas têm uma certa barreira quando a gente fala em teologia. A teologia é muito difícil, é igual filosofia, né? Não é que é difícil, é que requer leitura, dedicação, tempo, foco, né, determinação. Então, o que eu vejo, assim, no meu caso, que me ajudou muito, foi estar sempre alimentando o meu cérebro para que o meu cérebro exerça a sua capacidade criativa. E isso é o estudo. Sim. Eu me sinto melhor quando eu estou estudando. É o que me move, é o que traz autoestima para minha vida. Então, eu não posso parar. Se eu parar, eu desfaleço. Eu tenho que estar sempre arrumando algum curso para eu fazer. Por isso que eu valorizo hoje a gente conversando. Você, mentor, eu entrando para esse universo agora, eu valorizo isso. Cursos, mentoria, qualquer tipo de informação que vá fazer com que a sua mente expanda, com que o seu cérebro se torne mais criativo. Então, esse livro nasceu literalmente de um insight que eu tive. Eu já tinha outro livro pronto. Eu tive esse insight que, para nós cristãos, nada mais é do que a voz do Espírito Santo te levando, te movendo a fazer, porque nós somos canais, agentes. E eu sentei durante a pandemia, no início da pandemia, em março, e começou a vir. E aí, quando eu olhei, assim, eu organizei. Quando eu escrevo, eu gosto de organizar primeiro os tópicos, e daí eu vou preenchendo. E eles já aparecem? Já aparecem todos. Normalmente, assim, raramente eu vou mudar. Normalmente eu já sento de primeira, eu já crio um esqueleto, os meus tópicos, né? Ou seja, os capítulos, e aí eu vou preenchendo, vou enchendo cada um deles conforme vem as ideias. Mas não significa que, por exemplo, eu comecei a escrever o primeiro capítulo e já vou concluí-lo. Não. Se eu estou escrevendo o primeiro, ali do primeiro me deu um gancho para o segundo, eu já pulo para o segundo, começo a escrever. Por quê? Porque se eu tenho os tópicos já elencados, organizados, e as introduções de cada capítulo prontas, desenvolver e concluir a parte mais fácil. Certo. Então, para mim, o mais desafiador é você primeiro estabelecer do que eu quero falar, quais serão os capítulos do meu livro. Okay. Né? Ter uma introdução intrigante e uma conclusão impactante. Isso eu acho que é o que realmente faz com que o livro seja agradável e com que o leitor permaneça ali naquela leitura. Porque eu não sei você, mas eu já comecei a ler vários livros que eu parei na metade, olha, não me prendeu. Vários. Tem que me prender, tem que ter uma linguagem. Então, a ideia foi essa mesmo, de trazer muito da teologia numa linguagem prática, gostosa. Tem fatos históricos no livro, eu conto um pouco sobre como o cânon bíblico foi formado. Falamos um pouco sobre filosofia, historicidade da fé, sobre a figura de Jesus, soteriologia e assim por diante. Muito bom. Eu vejo você...